Salve galera, bom dia. Galera, vocês estão vendo aí no título do slide, Reformas Pombalinas e Período Joanino. Porém, é porque esse slide eu na verdade estou reaproveitando porque já era um material pronto. Só dei uma editada, mas acabei esquecendo de mudar o título. Na verdade, eu só vi isso agora. É, Período Joanino vai ser uma matéria que a gente vai ver um pouco mais pra frente, beleza? Nosso assunto de hoje vai ser uma aula bem rápida, tanto que eu só estou gravando esse vídeo, nem vou fazer 3 vídeos como eu faço toda semana. Nosso tema então vai ser o período do governo do Marquês de Pombal no Brasil. Beleza, professor? Quem raio foi Marquês de Pombal? Relaxa que a gente vai descobrir isso hoje. Beleza? Temas bem tranquilos e a nossa aula vai ser muito curta. Show? Vem comigo então. Primeira coisa, o período pombalino, galera, ele vai acontecer durante o século XVIII, ali os 1700. Beleza? Ele vai chegar no Brasil em 1750 e vai embora em 1777, quando ele é demitido pela Maria I. O que estava acontecendo na Europa durante o século XVIII? O famoso iluminismo, que a gente falou um bocado no ano passado. O iluminismo ele vai começar a questionar a ordem de governo que existia na Europa. Que ordem de governo era essa? Era o absolutismo. Beleza? O absolutismo era aquele modelo político em que o rei mandava em tudo de forma incontestável e ele era o Jesus Júnior. Era Deus no céu, rei na terra. Ele era o escolhido do Senhor, aleluia, para governar. Só que o iluminismo ele começa a questionar esse negócio, começa a questionar a influência da igreja no governo, começa a questionar esse poder absoluto dos reis, começa a pedir maior participação da galera no governo. Então, esse movimento iluminista, ele começa a provocar algumas mudanças na Europa. Eram elites, ou foram elites que promoveram esses movimentos. Então, isso começou a causar mudanças. Alguns reis na Europa, alguns monarcas, eles começaram, por pressão, começaram a aderir, começaram a aceitar algumas das mudanças que o iluminismo estava tentando causar. Esses reis ou esses chefes de Estado que começaram a aderir a algumas mudanças do iluminismo foram chamados déspotas esclarecidos, beleza? A gente teve, por exemplo, a Catarina II na Rússia, a gente teve o rei da Prússia, foi Frederico II, se eu não me engano, e a gente teve em Portugal o caso do Dom José I, que era o rei de Portugal na época. Dom José I ele vai, para tentar trazer esse modelo do despotismo esclarecido, tanto para Portugal quanto para o Brasil, ele vai nomear um representante da coroa, uma espécie de primeiro-ministro, que vai ser um tal de Sebastião José de Carvalho e Melo, o famoso Marquês de Pombal. É melhor chamar de Marquês de Pombal mesmo, que é mais fácil. Então, o Marquês de Pombal, ele era o braço direito de Dom José I. Só que Dom José I era o único em Portugal que ia com a cara dele. Ninguém mais gostava dele. Mas o rei gosta dele, então que se dane os outros. O Marquês de Pombal, então, ele vai ser o escolhido para ser o administrador, tanto da vida política de Portugal, quanto também do Brasil. Então ele vai vir para cá em 1750, beleza? É essa figura estranha aqui no slide para vocês, que era o Marquês de Pombal. E ele vai receber praticamente a mesma autonomia que o rei tinha para mandar e desmandar. Ele respondia ao rei, obviamente, mas para os outros, só o rei estava acima dele. A primeira coisa que o Marquês de Pombal ele vai fazer é correr atrás da assinatura do Tratado de Madrid. O tema expansão territorial a gente não vai ver em detalhes, embora esse material esteja na apostila de vocês, eu vou mandar a dica de qual página tá. Mas esse é um assunto que a gente não vai ver em tantos detalhes. A gente só vai falar do Tratado de Madrid, que foi o mais importante de todos eles. O Tratado de Madrid, em 1750, ele vai acabar com o antigo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas que dividia o Novo Mundo entre Espanha e Portugal. Beleza? Lá de 1494. Só que com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas ele foi suspenso. Tudo pertencia à Espanha, então não tinha por que ter divisão. Quando a União Ibérica acabou, o Tratado de Tordesilhas ele voltou a vigorar. Só que ele caiu definitivamente em 1750. Esse Tratado de Madrid ele vai dar praticamente os limites atuais que o Brasil tem. Se a gente for lembrar do mapa ali do tratado cortado pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil era uma faixa ali, pegava
pedacinho do norte, uma parte do nordeste, sudeste, um pedacinho do centro-oeste, né? Não era o que a gente conhece hoje como território brasileiro, todo o mapa atual do Brasil. Isso foi só até 1750. O Tratado de Madrid, então, ele vai oficializar essa expansão para o interior do Brasil, sabe? Essa expansão ela vai ter vários motivos para acontecer. O trabalho dos bandeirantes, a procura pelo ouro, o trabalho dos jesuítas nas aldeias amazônicas, exploração das drogas do sertão, criação de gado, as fazendas. Teve uma época no Brasil que era proibido você criar gado nas fazendas do litoral, porque as fazendas do litoral eram voltadas para a produção de açúcar. Então essas fazendas de criação de gado que foram obrigadas a sair do litoral, elas vão entrando cada vez mais no interior, desculpa a redundância, e isso vai contribuindo para a expansão territorial, beleza? O território brasileiro vai se alargando para o interior, vai se alargando para oeste. E o Tratado de Madrid, então, ele vai oficializar essa expansão do Brasil. O Tratado de Madrid, galera, ele usava um princípio que era o chamado ut possedit. O que isso significa? Eu até coloquei entre parênteses para vocês. Quem possui de fato deve possuir de direito. Como assim? Esse princípio ele determinava que se você morasse numa região, se você habitasse uma região, essa região ela deveria ser sua. Já que é você quem mora ali, é você quem cuida do lugar, aquilo deve ser oficialmente seu. Então o Tratado de Madrid ele vai dar ao governo português, que era dono do Brasil na época, o Brasil ainda era uma colônia, a posse daqueles territórios que já eram ocupados por portugueses no início desde o início do século XVIII, beleza? Até 1750. Então esse princípio do ut possedis vai ser o principal ponto do Tratado de Madrid. Para determinar as fronteiras internacionais, o Tratado de Madrid ele vai usar os acidentes naturais, os acidentes geográficos, como, por exemplo, o curso dos rios, as montanhas. A gente tem, por exemplo, na fronteira Brasil, Argentina e Uruguai, ela é delimitada pelos rios, beleza? O Rio Paraguai e o Rio Uruguai, eles fazem uma espécie de T, né, que divide em três territórios. De um lado é Brasil, do outro é Argentina, do outro é Paraguai. Beleza? O estado de Tocantins, por exemplo, ele é cortado pelo rio Tocantins. Então, essa questão geográfica é que vai ser importante para delimitar os limites, as fronteiras do Brasil com seus vizinhos sul-americanos. Nesse Tratado de Madrid, vai ter uma troca de territórios por parte de Portugal e Espanha. Portugal era dona da chamada Colônia de Sacramento. O que era a Colônia de Sacramento? Colônia de Sacramento é onde hoje é o Uruguai. Beleza? Isso até 1750 pertencia ao Brasil. Com a assinatura do Tratado de Madrid, Portugal vai ceder essa colônia de Sacramento para a Espanha. E, em troca, vai pegar a região de Sete Povos das Missões. Essa região de Sete Povos das Missões é atualmente o Rio Grande do Sul. Beleza? Só que teve um problema. Lá nessa região de Sete Povos das Missões, que passou a pertencer a Portugal, viviam muitos jesuítas espanhóis. E esses jesuítas, eles catequizavam os índios, tinham aldeamentos com índios lá. Quando esse tratado foi assinado, eles tiveram que ser expulsos daquela região, porque eles eram espanhóis e aquilo pertencia aos portugueses. Então isso gerou um conflito. Os jesuítas, junto com os índios que viviam com eles, se levantaram numa série de conflitos, e esses conflitos eles vão ser conhecidos como guerras guaraníticas, beleza? Vai durar de 1753 a 1756. Foi uma série de conflitos entre jesuítas espanhóis junto com os índios contra os portugueses por conta da região de Sete Povos. Safo? Então lembra disso. Guerras guaraníticas elas vão ser por causa do Tratado de Madrid. Aí eu botei aqui para vocês, galera, uma lista das principais mudanças que o Marquês de Pombal vai fazer, das principais reformas pombalinas. Primeiro, ele vai diminuir a influência da nobreza, tanto em Portugal quanto no Brasil. A nobreza se metia muito no governo e ele corta as asinhas. Outro ponto, lembra que eu falei para vocês que os iluministas eles questionavam a igreja? Marquês de Pombal levava isso a sério. Tanto que em 1759 ele expulsou os jesuítas do Brasil e de Portugal. Expulsou os jesuítas, confiscou os bens deles. Ele queria romper completamente com a igreja. As capitanias hereditárias, que foram fundadas em 1534, elas foram extintas. Só que elas não deixaram de existir. Ué, professor, como assim? O que deixou de existir foi o sistema hereditário. As capitanias elas não eram mais particulares, elas pertenciam todas à coroa. Beleza? Então o donatário ele vai perder sua função. Sabe? Não existe mais capitania hereditária. A capitania agora, ou as capitanias agora, elas são da coroa, chamadas capitanias gerais. Uma coisa que o Marquês de Pombal vai fortalecer muito é o pacto colonial, para tentar
tirar Portugal do sufoco econômico. Portugal tinha passado por um terremoto poucos anos antes. Então, o Marquês de Pombal ele vai tentar gerar lucro para reconstruir Lisboa. Outra coisa também que ele vai ser feito, imagino que vocês saibam, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. Isso foi oficializado também pelo Marquês de Pombal em 1763. A capital vai sair de Salvador. No Brasil, na verdade, nessa época, o Brasil ele era dividido em duas capitais, em São Luís, no Maranhão, e em Salvador, na Bahia. Ele vai esquecer as duas e vai trazer a capital para o Rio de Janeiro. Ele vai fazer isso por conta do ciclo do ouro que ainda estava rolando. Ele queria uma capital que tanto ficasse próxima à zona portuária, ao litoral comercial, como também próxima à área de mineração, em Minas Gerais. Beleza? Então, por isso que ele vai escolher a cidade do Rio de Janeiro como capital. As manufaturas que sempre foram proibidas no Brasil vão ser permitidas por ele. Outra coisa também, se a gente lembrar das aulas sobre mineração que a gente teve antes da prova, a, a gente vai lembrar de dois impostos, né? Na verdade, um imposto e a cobrança desses impostos. Um deles foi a cota mínima anual e o outro foi a derrama, que era aquela cobrança obrigatória dos impostos, a agiotagem do século XVIII. Quem inventou isso foi o Marquês de Pombal. Essa ideia genial de cobrar 100 arrobas por ano de ouro foi o Marquês de Pombal. E ele também vai criar companhias de comércio no norte e no nordeste, beleza? Só que aí acontece um problema. Dom José I ele morre. E quem assume o trono é a filha dele, Maria I, a famosa Maria Louca, que eu contei a história dela para vocês. Maria Louca ela odiava Pombal, assim como a boa parte de Portugal. Só o Dom José I gostava dele mesmo. Então a primeira coisa que ela faz quando ela assume o trono é demitir o Marquês de Pombal. Em 1777 ela assume o trono e a primeira coisa é dar um pé no traseiro do Marquês de Pombal. Além de mandar ele embora, ela ainda vai voltar atrás, vai anular muitas das medidas que ele havia determinado. A primeira delas foi a questão das manufaturas. Sempre foi proibida no Brasil. O Marquês de Pombal vai permitir. Aí em 1785, a Maria I ela vai proibir de novo as manufaturas. E as companhias de comércio que ele tinha criado, essas companhias aqui do Grão-Pará e de Pernambuco, no norte e no nordeste, ela vai acabar com essas companhias de comércio. Beleza, galera? Então, a história de Marquês de Pombal no Brasil, ela basicamente se resume a isso. Eu disse que seria um vídeo bem curtinho. Show? Mandei aí uma série de exercícios para a gente fazer e a gente tem todo o tempo da aula para resolver isso. Qualquer dúvida, me chamem, não guardem dúvidas. Show? Valeu!